Mais velho Raul, estás em linha? Estás em linha? Tô. Sim, 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 sim. Portanto, o microfone é seu. José Gama e Urbano Gaspar estão a lhe ouvir e toda a audiência também está a lhe ouvir. Estamos em linha com o General Balumuca, o Raul Diniz, que todos já estão habituados a ouvir. Mais velho, tenha a bondade. Ok, boa noite a todos. Pá. Aí o rapaz Gama pá, precisa de começar a aprofundar mais as situações porque ele vale muito mais do que fala. E por ser meu amigo, tô muito feliz por ouvi-lo falar. Desculpa, uma outra pessoa, não conheço, mas todo debate é válido, Uhum. eh, independentemente das contradições. Mas indo rapidamente, e boa noite a ti, meu amigo Mendes, Ok, muito obrigado. Álvaro Mendes, Muito e a obrigado. todo o teu auditório. Muito boa noite. Obrigado por me darem essa oportunidade de rapidamente dizer o seguinte. Quando se fala em UNITA, em traições, isso degenera muito o objetivo de qualquer discurso. O problema aqui não se. A proposta aqui não é de traição à UNITA, porque a UNITA não traiu nenhum eleitorado extrapartidário. E também, a UNITA e esta nova legislatura, do meu entender, também não está no Parlamento por causa de Lexos, até porque eles nem receberam Lexos. E eu sei disso e por isso reafirmo. Não receberam Lexos. Esse novo Parlamento. Eles têm umas carrinhas que lhes deram que custam aí 20 e tal milhões de kwanzas. Portanto, as condições também objetivas para eles lá estarem não é pelo salário de 600 mil, e quando um governante, ministro, vice-ministro ou secretário de Estado tem entre 18 a 28 milhões de kwanzas no cartão para gastar por mês. Isto já não existe na condição dos deputados. É evidente que os deputados do MPLA têm melhores condições por causa da própria história que nos deu a oferecer e que todos nós conhecemos. Enquanto militante do MPLA, eu gostaria de afirmar aí que o problema de Angola não começou nas autarquias, mas tem que terminar nas autarquias. Porque nós não podemos aceitar mais, nós no MPLA, queremos também ser independentes. Nós queremos liderar o nosso povo desde que esse povo nobre nos dê as condições de poder de nos aceitar como líderes. Eu falo no coletivo nós, mas há pessoas que querem e que estão disponíveis a não querer depender do próprio partido para ascender a uma autarquia. Até porque daria maior liberdade aos cidadãos que o cidadão pensasse no seu povo. Porque ninguém vai dirigir um país, um povo, com nuances negativas para que depois venha a ser reeleito. Enquanto pessoa que queira fazer trabalho público, tem que haver voluntarismo, tem que haver seriedade e objetividade. E um programa bem estruturado. E isso não existe. E o meu partido, infelizmente, nos 48 anos que está no poder, está completamente desestruturado, não tem um objetivo definido, não tem um programa de governo, porque se tivesse um programa de governo, nós viríamos um outro MPLA. O MPLA a pensar no povo e não nos cargos. O MPLA a aceitar que o país seguisse um outro rumo e não aquele, não o país que nós temos aprisionado por uma meia dúzia de pessoas que se pretendem manter no poder a qualquer custo. Porque falar da UNITA é fácil, mas a UNITA não é governo, nunca foi governo. Eu não quero saber se a UNITA amanhã será governo, eu não tenho medo que a UNITA seja governo. Porque só tem medo aqueles que fizeram mal ao povo e aqueles que se utilizam ilegalmente do erário público. Agora, os jovens que estão aí, os debatedores, têm o mundo à sua frente,
têm uma infinidade de possibilidades. Estou a falar dos dois contendores. Os que estão aí, o Gama e o outro jovem que não conheço. Urbano Gaspar. Conheço. Não o conheço e peço desculpa porque não o conheço mesmo, não sei quem é. Okay. Mas a delicadeza dos factos leva-nos a aceitar que os jovens, os dois jovens ali, têm um futuro tremendo, mas é preciso ir ao fundo da questão. É preciso perceber que não são avaliações teóricas que fazem com que o país mude. E mais, o país muda sim com outras pessoas, porque outras pessoas transportam outros pensamentos, outras ideias e outros objetivos. Agora, nós não vamos mudar um carcamano que está no arco da governação, em termos de MPLA, 48 anos seguidos, e depois aparece e diz que é revolucionário. Nós não podemos dizer que um tirano se transforme amanhã em democrata. Não temos. Agora, concordo com o jovem Urbano quando diz que houve coisas boas. Houve. E podem existir coisas boas. O que é preciso é que os que estão agora no poder se invistam da capacidade de liderança e não de conservação do poder. Nós não temos liderança. Esse é o facto. Não temos liderança no poder, nos poderes, no arco da governação. Não temos. Por quê? Porque em Angola, e é preciso que fique bem patente, quem ganha as eleições ganha tudo e quem perde, perde tudo. Isso não é democracia, isso é tirania, isso é absolutismo. E é isso que o país não aceita, que 41% dos angolanos, um partido que tenha 41%, ainda é insultado porque foi lá, porque traiu, porque Lexus. Isso não é conversa. Temos que preparar a transição do país. 41% é um sinal muito forte para que o país tenha a menção e a hombridade de perceber que chegou à altura de começarmos a preparar a transição. E transição não é entrega do poder. A transição é a democratização das instituições a partir da própria presidência da República. O presidente da República pode muita coisa, mas não pode tudo. E aquele pode tudo e mais alguma coisa. E isso não funciona. Eu peço perdão aos debatedores, peço perdão aos ouvintes, ao Álvaro Mendes, porque não é o meu feitio. Mas tínhamos que acabar rapidamente com esta brincadeira de que a UNITA traiu. Traiu quem? Eu sou do MPLA e estive na campanha pró-mudança, pró-alternativa. Já não interessa se fomos roubados ou não fomos roubados. Mas não houve traição. Traição seria eu, com um homem de armas que lutou, que viu mortes, que todos os dias se mataram pessoas, assistir e deixar que o Adalberto deixasse o povo sair para mais uma chacina moda 1992. Não, isso é incompreensível. Nós não aceitaríamos, porque até hoje ainda estaríamos a viver os ardores de muitas mortes que estavam aí. Falar de fora é bom, mas não é perceptível e nem pode avaliar, nem tem o condão que determine a avaliação do que se está a passar no terreno. Uhum. Nós vimos os meus camaradas com tanques e carros na rua, estou a falar de militares, a polícia com tanques de armas na rua. Nós somos imorríveis. Nós morremos. E já vimos morrer muita gente por causa do poder político. Agora, não nos podemos render a esse discurso. Perdoem-me por aí, porque a questão é mais funda. É muito profunda. Eu peço desculpas e obrigado pela oportunidade de me terem dado esta oportunidade de falar. Ok, muito obrigado. Vamos em frente, que atrás vem gente muito invejosa. Muito obrigado, muito obrigado. A todos. Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, tivemos aqui em linha uma grande surpresa. Nem eu contava e peço de facto compreensão ao José Gama e ao Urbano Gaspar, e perdão também ao Urbano Gaspar de ter te tirado a palavra, mas ter um mais velho, um cota, como Raul Diniz, que vos chama para um debate organizado por nós,
é importante porque isto significa que este debate, de facto, está a suscitar grande importância e lá ao nível das grandes instâncias do país estão, de facto, a acompanhar. Se Raul Diniz chamou, é porque grandes instâncias estão a acompanhar este debate e eu quero dar parabéns ao Urbano Gaspar e também a José Gama porque suscitaram este momento tão importante e está a acontecer. Angola está a acontecer, o paradigma da democracia em Angola está a mudar e tanto faz vocês que estão aqui no chat e os manos que estão aqui, os manos, perdoem, não é assim que vocês pretendem que eu vos chame, mas os meus amigos estão a contribuir na mudança do paradigma democrático do nosso país. Eu digo mesmo assim, estão de parabéns, porque um debate como este tu não encontras na TPA, não encontras na TV Zimbo e nós vamos continuar, não vamos recuar. Urbano, eu volto a dar-te a palavra, perdoa mais uma vez, volto a dar-te a palavra, continua o teu raciocínio e também se queres dar assim uma consideração daquilo que disse o mais velho, por favor. Urbano. Sim, eu não posso deixar passar. Primeiramente, conhecemos o camarada Rui Diniz, é um cota, é um camarada nosso e é conhecido. Dizer que não me conhece é normal, como não conhece todos os militantes do MPLA, com certeza. Vou responder duas questões na fala do camarada Diniz. Primeira coisa, disse que o MPLA, e ele enquanto militante do MPLA, disse que o MPLA não tem um projeto político ou econômico. De governo. Quando fala de governo econômico, porque a economia é quase tudo. Não. O partido MPLA tem um plano nacional econômico e eu sou das pessoas que trabalhei nesse projeto e acho que sou o único angolano que trabalhei nesse projeto. Aliás, o projeto, a lei desse projeto, há uma lei que foi aprovada na Assembleia Nacional, lei esta que, de certa forma, eu e a minha equipa, ok? Em 2008, eu e a minha equipa, havia alemãos, havia franceses, ok? Havia angolanos. Nós trabalhamos num projeto, aliás, as leis saíram do parlamento com erros, nós as corrigimos. Eu levei este projeto ao camarada Adão de Almeida, na época estava ele no mate, ok? Então, dizer que o partido tem este plano, se o camarada não sabe, ou o camarada então não entra profundamente naquilo que é o plano do governo. Tem, mas não implementa. Não implementa por razões que nós já sabemos, ok? Porque nós temos uma classe neste país, e sobretudo no MPLA, né, que é o governo, que durante muito tempo pensou que o simples facto de serem mais velhos, tomaram o poder sem escolaridade, sem ciência, que o país pode governar-se sem ciência. Não é assim. Então, outra coisa, e concordo e disse muito bem, que o país precisa avançar e não devemos, de certa forma, ele terminou assim, culpar a UNITA, porque senão devíamos ter um banho de sangue. Vou responder isso porque eu fui as pessoas, camarada Diniz, eu fui dos jovens do 7 de março, ok? Militante do MPLA, saí à rua, da universidade, não me conhece, os vídeos estão ali, ok? E, aliás, naquela época eu fui o único que consegui, não fui preso, e fui o único que reportei para a Rádio Despertar, de certa forma, a Rádio da UNITA, e dei todo o movimento que estava a passar. E a história já naquela época, aqui para os mais jovens que não acompanharam isso, vocês mais velhos do nosso MPLA nos diziam para não sair para a rua, porque seríamos mortos, que o MPLA, que o José Eduardo dos Santos ia fazer o banho de sangue. A UNITA a mesma coisa, diziam, e seria o banho de sangue. Nós desafiamos, ok? Com a nossa consciência, ok? Com a nossa coragem de que a nação talvez ia valer a nossa vida, desafiamos, fizemos isso acontecer. E hoje os angolanos conseguem sair às ruas e praticamente fazem manifestações. Porque naquela época já existiu, e não havia apenas militantes do MPLA, estava jovens como, por exemplo, o Luamba, jovens da UNITA, que hoje foram expulsos da UNITA, Partido Democrático por sinal, ok? Então, para dizer que nós somos essa juventude do MPLA, sobretudo, que desde há muito tempo vem pedindo essa reforma, essa abertura democrática. Somos esses jovens do MPLA e não só, que achamos que o país precisa democratizar-se, ok? E já terminar, porque eu estava a fazer, tirou a palavra, eu queria perguntar algo ao Gama, da sua fala. Imaginemos que o Massanga hoje toma o partido, toma o poder como presidente da República, chefe do governo, tem uma visão. Imagine que ele, em 2, 3 anos,
transforma, marca a história, transforma o país, faz Angola no terceiro maior milagre econômico, que era um projeto que nós tínhamos. Levamos isso depois da vinda do presidente João Lourenço, de certa forma, não recebeu. Imagina que o Massanga saiba ouvir, escuta todos os angolanos, todos os jovens, que de certa forma têm um certo conhecimento, e transforma este país, né, José Gama? Passado 3 anos, primeiro ano de governação, super. No segundo mandato, o homem vê que as coisas não é bem assim e decide dizer, olha, vou mudar a Constituição e vamos transformar num tirano. É o problema do homem ou o problema do regime? Eu penso que é o problema do homem, que são chamados a implementarem os regimes. Essa história de que nós precisamos mudar o regime, não mudar o homem, não existe no plano, do ponto de vista, diria, científico, filosófico, ok? Não existe. Tu não tens como mudar o sistema se você não mudar o homem. E é o que nós estamos aqui a fazer compreender. E eu penso, e mais uma vez agradeço, hoje aqui não são considerações finais, agradeço o Gama, né, que é um analista que nós conhecemos de renome, que tem uma consciência, que tem uma maneira de abordagem que nós sabemos. Eu penso que, assim como o mais velho Diniz e mais outros camaradas, estão corretos, estão certos, ok? E enquanto militante do MPLA, ok? Assim para falar, os militantes do MPLA, aqueles do topo, caberá a pessoas como o mais velho Diniz e como os outros camaradas que nos estão a ouvir, que nos estão a acompanhar, nos próximos anos, eles têm a responsabilidade de poder fazer, ok, essa transição. Ou aceitam que verdadeiramente há uma juventude do MPLA que reconhece os feitos do MPLA do passado, mas reconhece que muita coisa não foi feita, e que existe, e podemos compreender aqui, que existe uma aceitação do candidato Cláudio Dias dos Santos em termos da população angolana, que o problema não está no MPLA, olha, eles não negam o Cláudio dos Santos, mas negam a maneira como o regime tem sido conduzido, ou seja, a liderança atual do MPLA, mas aceitam Cláudio Dias dos Santos. Caberá agora o MPLA, ok? Os gurus do MPLA poderem fazer essa transição, ok? Com o candidato de preferência, que é preferencial pelo povo, até o momento foi o que se viu, ou que está a saber, as pessoas querem Cláudio Dias dos Santos, mas não querem este MPLA, ou seja, esta classe de MPLA que ali está, as pessoas não querem, ok? Então, e eu penso que o MPLA é um partido coeso, que sempre soube fazer face a esses problemas, que é um problema que é um processo totalmente normal e transversal a todas todas as organizações sociais do mundo, precisam sempre renovar, os homens passam, as instituições ficam, ok? Então, eu boto outra vez a questão no Gama, apesar de que eu próprio penso que a resposta é que o problema não é o regime, mas sim o homem. E eu dei o exemplo do Massanga, pode-me responder, se faz favor. Gama. Pois eu volto a responder que o problema está no regime. O regime precisa ser desmantelado. O regime, estes regimes são o que às vezes se chamam de estados de Frankenstein. Os estados de Frankenstein, o que é o Frankenstein? Frankenstein é um conto de um monstro que foi criado, que faz parte de uma fábula, ou melhor, de escritos de uma escritora, que ele foi criado, aliás, foi a primeira ficção a ser escrita, né, entre nós, nos anos 800 e tal. Frankenstein é um monstro que foi criado e o seu criador, a dada altura, perdeu o controle dele. Perdendo o controle dele, o Frankenstein, a dada altura, começou a querer atacar a família do seu criador, atacar, matou, e por fim quis atacar o próprio criador. E a única solução para o criador sobreviver era destruir o Frankenstein. Nós tivemos aqui na África do Sul o Desmond Tutu, e ele muitas das vezes dizia que o apartheid, o regime do apartheid, é como o Frankenstein. Frankenstein não se reforma. Frankenstein se destrói. Um monstro como Frankenstein se destrói. É como esses regimes ditatoriais. Quando eles o regime da Coreia do Norte, aquele regime não se reforma.
só se reforma, tem que ser destruído. Ele precisa de democracia. É como nós. Ele se enraizou em mais de 40 anos. Que há pessoas que acham que aquele regime é normal. Nós temos um fenómeno em Angola que se chama de Misha. As pessoas estão a trabalhar na AGT ou em outras repartições, né, que ele acha, para além de ter o seu salário, que qualquer coisa ali é Misha. Nós, em Angola, quando a polícia nos trava e nos pede dinheiro, para nós é a coisa mais normal. Normalizamos a corrupção a baixo nível. Achamos que a corrupção é só aquilo que acontece lá a alto nível. Mas aqui o polícia nos cobrar a gasosa é a coisa mais normal. Então isso normalizou. Isso é o quê? É o sistema. Nós precisamos reformar o sistema. Mudança de sistema. Isso só muda quando... Reformar ou mudar? Disse reformar. Não, porque as ditaduras não se reformam. Não, o Gama disse reformar o sistema. Reformar, tu cais. Não, o Gama disse reformar o sistema, era só isso. Eu entendi, o Gama disse reformar o sistema. Sim, mas as ditaduras, nós tivemos isso em Portugal em 1974. Estava o Marcelo, ou melhor, estava o Salazar. Nós temos uma ditadura, é isso? O que tem em Angola é uma ditadura. Não, no ponto de vista da classificação do regime, Angola não é uma ditadura. Se fosse uma ditadura, nós nem podíamos estar aqui. Angola é um regime, podemos ter uma democracia autoritária, isso sim. No ponto de vista da classificação do regime, Angola não é uma ditadura. O regime autoritário é uma ditadura. Não, Gama, não faz. Gama sabe que não. Gama, um regime autoritário, ok? Não é uma ditadura. Tu podes ter uma democracia autoritária até, ok? Mas nunca, ditadura é ditadura. Um regime autoritário, na classificação dos regimes políticos, não sabe que não é verdade. Não existe democracia autoritária. Existe. Existem dois tipos de governação. Existe a democracia e existe a ditadura. Dentro da ditadura, tu tens os regimes, totalitários, como a Coreia do Norte. O que é totalitário? É aquele regime que impõe o seu pensamento na sociedade. E isso em Angola não temos. O MPLA não impõe certo pensamento na sociedade. Não impõe que nós tenhamos que pôr nas nossas casas quadro do líder na parede. Não impõe que, em termos de se numa situação de incêndio, tenhamos que primeiro salvar o quadro e depois as nossas pessoas. Não impõe cortes de cabelo. O que nós temos em Angola, segundo a ciência, chama-se regime autocrático competitivo. É competitivo porque mas não é uma ditadura. Agora classificou bem, não é uma ditadura. Numa ditadura, o homem, você não tem liberdade de expressão. Nos regimes autoritários, Gama sabe que não é verdade, Gama sabe que não é verdade. Nos regimes autoritários, ok? O que você tem é uma certa liberdade, é a condição e muitas vezes sistemática do quadro de liberdade das pessoas. É o que nós vimos, jornalistas são presos, pessoas são amedrontadas, são ameaçadas, as pessoas não podem exprimir-se livremente. Okay? Nos regimes autoritários você tem uma certa limitação, ok? No ponto de vista do seu quadro de liberdade. Nas ditaduras você não pode criticar o ser morto. Nem toda ditadura mata. Não, a classificação de uma ditadura é o indivíduo não tem liberdade nenhuma. Na Coreia você não tem liberdade nenhuma. O regime de Salazar não matava. E havia eleições. Você pode ter. Cuba também tem eleições. Cuba tinha eleições. Havia eleições com múltiplos candidatos em Portugal. E era uma ditadura. Mas é o que eu estou a dizer. Cuba também tinha eleições. Portugal, nós bebemos a nossa experiência, a nossa fonte de política é Portugal. Quando o MPLA se fundou, o MPLA, a FNLA, a Frelimo, quando fundaram-se, eles fundaram-se para substituir o colono. Nenhum deles, nos seus estatutos, tinha o objetivo de democratizar Angola. Não, por isso é que criaram regimes do Partido Único à semelhança do colono. Porque era fonte isso é histórico.
Isso é histórico. Isso é histórico, está aí no jornal. Eu não estou aqui o que eu estou a dizer é a classificação do regime. O Gama sabe, eu tenho vários certeza que jornais, Gama sabe. várias rádios, não é sinônimo de democracia. Os regimes autocráticos competitivos, eles realizam eleições, mas ele manipula as eleições. Mas com certeza, mas estamos de acordo, agora estamos de acordo, mas por isso é que estamos dizendo na Angola, isso chama nós temos um regime autoritário. Ele tem Queres que eu te diga uma coisa? A França. Tribunais. Nós em Angola temos o Tribunal Constitucional, é constituído por 11 juízes, todos eles são nomeados pelo presidente, pelo MPLA. Mas isso é a característica dos regimes autoritários. A não abertura, mas isso é característica dos regimes autoritários. Dentro da ditadura tem o totalitarismo, tem o regime autocrático competitivo, como é o de Angola. Democracia, não. Se você me disser, Gama, se você me disser que nós temos um regime, autocrático, é outra coisa, mas dizer que Angola é uma ditadura, a classificação do regime, não há. Você pode perguntar... Regime autocrático, a ditadura. Gama, constitucionalista de renome com Fernando Macedo vai te dizer que não, ok? Vai te dizer que não. Não vai ter a classificação dos regimes políticos. Angola não é um regime... Não temos uma ditadura. Temos uma autocracia, talvez vamos discutir isso. Somos uma democracia, uma democracia, autoritária, talvez vamos discutir isso. Mas classificar, na classificação, cientificamente falando, ciência política, direito constitucional, Angola não é uma ditadura. Você sabe que não é. Dentro da ditadura, tu tens o totalitarismo, como é a Coreia do Norte, e tu tens o regime autocrático competitivo. Autocracia, quando se está a falar de autocracia, quer dizer de autoritarismo. Autoritarismo quer dizer que alguém que não respeita a tua vontade é um autoritário. Mas eu disse que se nós somos autoritários, quando uma mulher nos diz somos autoritários, eu não nego isso. Não, o que é autoritário é aquele que não respeita a tua opinião. Mas é o que nós temos. Mas é o que eu gosto de democrata. Não, mas vou dizer, num regime autoritário, num regime autoritário, e pode até ser numa democracia autoritária, você tem isso. Não vai longe. Abre aí o Google, vê o significado de autoritarismo. Gama, eu não estou a discutir conceitos. Eu estou a dizer do ponto de vista da classificação como tal. Não é um conceito. Você disse que Angola é uma ditadura. Eu disse que não. É uma ditadura. Não é. Vou dizer, constitucionalista como Fernando Macedo vão dizer que não. Não sou eu. Urbano. O Macedo em tempos... Macedo vai dizer que não. Não, o Macedo em tempos, no Congresso dos Juristas, perguntou ao Rui Ferreira se ele achava que Angola é uma democracia. E o Rui Ferreira disse que é uma democracia em construção. Não. A pergunta não foi essa. Democracia em construção. Se Angola é um regime autoritário ou não. Se Angola é um regime... Ele perguntou, a pergunta do Macedo foi, e ele classificou Angola como um regime autoritário. Regime autoritário é uma ditadura. Uma democracia autoritária. Sim. Um regime autoritário é uma ditadura. Vai na internet, encontras artigos, entrevistas do Macedo a dizer isso que eu estou aqui a reproduzir. Gama. Nós, quando saímos às ruas, e vou dizer aqui enquanto ativista, nós chamamos Angola de um regime, que nós dizíamos que Angola era uma ditadura. Vivemos numa ditadura. E é normal, estamos a falar enquanto ativista. Agora, enquanto opiniões... Aqui você está falando enquanto opinião maker e estamos aqui a fazer ciência. Você sabe que não é assim. Existem elementos que vão classificar. Num país em que você tem abertura, você viu o debate na TV Zimbo? Havia debates abertos e já havia muito mais abertura no tempo de Eduardo dos Santos. Essa abertura que tínhamos no passado degradou-se, piorou-se. O país está cada vez mais autoritário, com certeza. Ou seja, havia já uma tendência de muito mais abertura do ponto de vista do plano democrático. E as democracias não são perfeitas. Isso não é sinônimo de democracia. Não percebe? Isto não é sinônimo da ausência de ditadura. Salazar também realizava eleições, havia debate. Eu não classifiquei Angola por ser um regime, regime democrático, por haver eleições. O que eu estou a dizer... O regime do apartheid, o regime do apartheid era uma ditadura e havia eleições. Eu não estou a dizer que não. Nas ditaduras pode ter até eleição também. Então estás a eu em momento algum Angola é uma defendi ditadura. que Angola é um regime da ciência política, Angola tem características de ditadura, é uma ditadura. Não. Uma coisa é você dizer que Angola tem características de
ditadura, mas não ser Ela se ditadura. reúne as condições de ditadura. Não, vou dizer, Alguém, se você me disser... alguém que reúne as condições do marginal é um marginal. Não, Gama, deixa-me aqui precisar alguém uma que coisa. Se reúne você me disser... as características de um democrata, Gama, democrata. Gama, repito, Okay. se você me disser que Angola tem características de um regime, ok, de uma ditadura, é totalmente aceitável no ponto de vista científico, da ciência política, porque num regime autoritário tem alguns elementos de uma ditadura. Não é a mesma coisa que uma ditadura. O Gama sabe que é verdade, mas pronto, eu compreendo. O Gama está aqui na condição de analista político, mas de certa forma talvez tem muito mais apetência para enquanto alguém que defende muito mais a oposição, está a perceber? E é normal. Mas eu penso... só dizer isso, porque é aquilo que nós estudamos na escola. Sim. Ok, Sim. Vamos avançar. Eu não duvido disso. Se disseres que nós temos elementos, o regime atual tem elementos de uma ditadura, não é o mesmo que você disse lá no princípio, que Angola é uma ditadura. Não existe porque no regime autoritário, Gama, nos regimes autoritários, você vai encontrar elementos de uma ditadura, mas que não faz a ditadura. Existem aspectos essenciais para a classificação de uma ditadura que Angola não é. Vamos equilibrar. Já entendemos, portanto, digamos assim, a opinião do Urbano e aquela que é a opinião do José Gama. Vamos avançar, mas José Gama tinha a palavra. Não sei se José Gama estás em condições de concluir aquilo que estavas a dizer. De qual? Portanto, já perdeste o fio do raciocínio? Não. Estávamos a falar aqui dos conceitos de ditadura e de democracia e temos os exemplos em outros países, né? Como Portugal, que é o mais familiarizado conosco, que viveu uma ditadura de 40 anos, né? Mas ela organizava eleições, havia muitas rádios, havia canais de televisão, até nós em Angola, no tempo de Salazar, votávamos, os portugueses que estavam em Angola, votavam. Havia até uma deputada angolana negra que foi eleita para o parlamento português, mas aquilo era uma ditadura e caiu. Ok. José Gama, se permitir, portanto, temos um outro contributo, porque hoje é mesmo assim, vocês dois estão a dialogar também com aqueles que estão em casa e existem alguns seguidores que nós, portanto, damos um pouco de privilégio. Temos aqui em linha um confrade, temos, portanto, o Massangola Vunge, que também quer trazer o seu contributo. Isto aqui é mesmo um debate, um modelo, portanto, de alta qualidade. Vunge, tens o microfone. Qual é o teu contributo que trazes para este debate que estamos a seguir entre Gama e Urbano Gaspar? Olha, antes de mais, Álvaro Mendes, boa noite e os meus parabéns por esta iniciativa, por trazer os angolanos a discutirem, como sempre, tudo aquilo que é interessante e preocupa até certo ponto os angolanos. E quanto ao que está-se a discutir, a candidatura, ou a possível candidatura, até porque politicamente o indivíduo em causa não é conhecido, e eu acho que é de todo uma ofensa a todos os angolanos que acompanham este debate por parte de quem está aí a representar o senhor Cláudio, porque eu acho que ele pode falar por ele. Eu não acho isso correto, que alguém venha dizer, olha, o Cláudio é isso, o Cláudio é aquilo. Não. O Cláudio, numa fase embrionária daquilo que é o projeto Bem-Aja ou do movimento Bem-Aja, tinha que ser ele próprio apresentar-se, dizer aos angolanos qual é o seu pensamento ideológico, que transformações ele pensa trazer ao país, primeiro ao MPLA, para que os angolanos então possam ter um debate aberto, transparente, sobre a pessoa em causa. Mas pronto, agora, o senhor Urbano Gaspar, ele diz, por exemplo, que o MPLA é um meio, é simplesmente o meio, o que conta são as pessoas. Mas ele tem que saber que o MPLA tem uma gênesis, o MPLA tem uma cultura política. E tudo aquilo que o MPLA faz é com base na sua cultura política. Por isso é que o José Gama, e muito bem estava aí a dizer, que nós tivemos várias etapas em que o MPLA foi liderada por várias pessoas e acabou tudo em nada. As pessoas acabaram sempre, fartas e,
desiludidas com o MPLA, porque a questão não está na pessoa, está na política interna, está na máquina. É o MPLA que tem que se reformar. E eu gostaria que o senhor Urbano Gaspar dissesse, na história da humanidade, na história política da humanidade, onde é que ele já viu um partido a sofrer transformações, como é que eu diria, transformações visíveis ou palpáveis enquanto está no poder. Ninguém faz isso. As transformações dos partidos acontecem quando estão fora do poder. Transformações verdadeiras acontecem fora do poder. Mesmo até a Bíblia diz, você para ser novo cristão tens que morrer para nascer de novo. Então o MPLA necessita de morrer para nascer um MPLA diferente. Depois há um outro aspecto que ele diz, todo aquele MPLA que ele critica, o MPLA que agora, políticas do presidente João Lourenço, que causou esta austeridade que se vive hoje no país, mas ele esquece, e não está a ser honesto, ao dizer que o próprio Cláudio é fruto desta situação que o MPLA criou. O Cláudio é o que é, as riquezas que tem, o poder até, inclusive, o poder que o Cláudio tem de hoje chegar e fazer frente ao presidente João Lourenço, fazer frente aos demais gurus do MPLA. Ele só faz isso porque tem o pai que tem, porque teve um pai que fez parte da máquina cleptocrática do MPLA, que ele colocou numa vantagem, numa posição de vantagem, que ele hoje vem dizer que não, eu sou capaz de enfrentar o João Lourenço, porque há muitos militantes do MPLA que não teriam coragem de fazer o que esse senhor está a fazer. Então, ele é fruto, ou bem dizer, ele beneficiou-se de todas as coisas negativas que o MPLA foi fazendo desde a sua existência. E outra coisa também que ele diz, eu vou ser aqui rápido, ele diz, por exemplo, que não se deve pensar na questão histórica, os passivos do MPLA, nós estamos a viver uma geração, estamos a viver tempos modernos, os jovens hoje não se importam daquilo que aconteceu no passado. Não, mas espera aí, o passado, ou seja, o presente, é resultado do passado. Nós somos um produto daquilo que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado, de bom ou de mal, afeta a nossa existência, afeta o nosso presente. E outra coisa mais, já para finalizar. Então, este senhor Urbano Gaspar não foi o que fez 2 vídeos a criticar, a ofender o Massa Angola Antunes por, de forma irônica, dizer aquilo que o MPLA fez durante esses 48 anos de independência? Fez 2 vídeos a chincalhar o Massa Angola Antunes e hoje vem dizer que ele é militante do MPLA e está aqui a fazer promoção para que um outro militante do MPLA, quer dizer, dê a continuidade numa política que está clara, fracassada. A questão não é o indivíduo, é a máquina. Todas as formações políticas têm uma cultura política. Por mais que se mude os jogadores têm que jogar de acordo com aquilo que é a cultura política, a gênese do partido. Então, era só mais ou menos isso que eu gostaria aqui da minha contribuição. Okay. Eu acho, sim, é que Angola, o MPLA precisa de descansar, reformar-se enquanto oposição, para que nós possamos ter um MPLA diferente. O MPLA no poder não vai fazer reformações que possam produzir um benefício para a sociedade angolana. Muito obrigado, Álvaro. Okay. E obrigado aí ao José Gama, vou cumprimentar o José Gama Digo e o mesmo Urbano Gaspar. Ok, muito cortês de sua parte, muito obrigado. Urbano, o microfone é teu, é teu. Primeira este coisa, é um debate... Urbano, é preciso, sabes, é preciso ter fígado, não é? Porque estás aqui a defender um projeto político. Avança. Não te preocupes, nós estamos acostumados a isso. Aliás, nós somos um movimento democrático, ok? Somos jovens, somos aqueles jovens que durante muito tempo militamos pela democracia e jamais nós seremos a continuidade daquilo que foi no passado, sobretudo a continuidade do ponto de vista negativo. 2 coisas. Conheço o Massa Angola Antunes, tenho muito respeito por ele, é um grande homem, é o nosso irmão, ok? E também tenho um grande respeito pela sua militância no ponto de vista daquilo que é a comunicação social. Então, respeito a sua opinião e a maneira como ele vê as coisas. É a sua visão. Agora, não vou responder, não vou responder aquilo que é do âmbito pessoal, porque eu aqui estou na condição do movimento, enquanto, né, militante do movimento, chegamos e não vou responder aquilo que fica no âmbito pessoal. Agora, a pergunta é, qual é o país, historicamente falando,
no mundo que conseguiu, ok? De cariz, por exemplo, vamos assim dizer, de cariz do MPLA, conseguiu se transformar a partir de dentro. Mas agora vamos, meu amigo, eu penso que só escapou, eu penso que sabe. A China. Deng Xiaoping é filho da história de Mao Tse-tung. Estava lá no comunismo, matou, ok? Defendeu a visão de Mao Tse-tung. Mas aquele massacre, defendeu, ele estava lá dentro. E Deng Xiaoping, e por sinal aqui está uma grande vantagem, também mais uma vez, e essa é a razão, penso eu, que a visão do Cláudio Dias dos Santos, em que ele vê e compreende que a diáspora vai jogar um papel importante no processo de transformação deste país. Essa é a razão pela qual que ele busca, ok? Ele busca ter contato com o pessoal da diáspora, compreender, que ele reconhece que nós não podemos continuar a ter fuga de cérebros, não podemos continuar a manter aqueles angolanos que têm praticamente as boas ideias fora do país. Pessoas assim como Massa Angola Gomes, como Álvaro, como José Gama. Qual é o país que conseguiu mudar? A China. Deng Xiaoping, que é filho da diáspora, quando ele esteve em França, esteve lá a estudar, ele viu e compreendeu aquele socialismo ainda embrionário do ponto de vista econômico. E ele compreendeu que o comunismo não tinha como funcionar, que só ia causar miséria. Chegou, ok, ao topo do partido, assim como, por exemplo, está a fazer o Cláudio candidato, chegou-se ao topo do partido, e uma vez na máquina do partido, ele disse uma coisa. Mao Zedong é o líder histórico. Essa é a razão pela qual eu estou a dizer. Nós precisamos honrar os nossos mais velhos. E quando falo, não estou a falar do MPLA, Dr. Savimbi, Holden Roberto, Agostinho Neto, Eduardo dos Santos. Essas são pessoas que nós devemos respeitar, independentemente dos seus erros enquanto homem. Ele disse, Mao Zedong fez o que fez. O comunismo trouxe grandes problemas na nossa sociedade. Agora, não importa a cor do gato, ok? Importante é que ele caça o rato. Não importa se nós chamamos esse regime como socialista, mas se este regime socialista for capaz de trazer, ok, a transformação, primeiramente socioeconômica, e dar bem-estar aos chineses, nós vamos fazer. Deixemos as ideologias de lado, ok? E transformou, ok, a partir de dentro. Mas ele não ficou de fora a dizer, não, precisa fazer. Ele disse, eu vou montar e vou transformar. E o segundo país que eu podia lhe dar exemplo, ok? E assim como falamos da necessidade, às vezes, do autoritarismo, mesmo até às vezes em países democráticos, é necessário uma certa autoridade, sem necessariamente ser autoritário, do ponto de vista da classificação dos regimes. A Singapura é o que é, porque tinha um líder em que o sentido de autoridade, e que muitos classificavam até como um regime autoritário, ok? Conseguiu chegar num dos melhores e maior países do ponto de vista econômico e de bem-estar, ok? Social, e com a capacidade que hoje tem, que é praticamente o mercado, é o mercado financeiro mundial, porque existia um homem que conseguiu fazer vincar, okay, a sua visão. E não era uma visão de bom. O maior preso político não é Mandela. O maior preso político está na Singapura. Ficou preso anos e anos, ok? Com a ideia de que eu tenho uma visão do país, essa visão que você tem não está correta. Você quer trazer a visão da continuidade? Não, nós temos que fazer a reforma, precisamos compreender que esse sistema que está ali não é bom, e enquanto você não mudar, ele ia 25, passava 10 anos, ia visitar. Você muda ou não? Não muda ideia, vai continuar preso. Ficou preso, mas a Singapura hoje é o país mais desenvolvido do mundo. Então, existem vários países historicamente falando, ok? E eu podia dar a história do Botsuana, do líder do Botsuana, não veio de fora, não criou partido ao exterior, que é o primeiro milagre econômico africano aconteceu, ok? Então, que conseguiram fazer a mudança a partir de dentro. Existe isso, e eu acredito que nós podemos fazer, e ninguém vai fazer por nós. E quando digo nós, não estou a falar nós enquanto apenas militantes ou simpatizantes do MPLA, estou a falar enquanto angolanos e jovens. Esse é o nosso momento de nós transformarmos as coisas a partir de dentro. E eu repito, um líder histórico pode fazer história, pode fazer história, e passado algum tempo, por isso deu o exemplo do Massanga, ele decide transformar-se, ok? Depois de fazer história, com um sistema político de governo bom, democracia aberta, bom econômico, de um dia para a noite este homem, se decidir transformar-se, ok? Na sua ideologia e se tornar autoritário, autocrático ou até mesmo numa ditadura, o problema não é o regime, mas sim o homem que foi chamado a transformar, ou seja, a implementar o regime. Continuo nessa senda. Isso é histórico, isso é científico, e todo mundo sabe que é assim
e não tem como ser diferente. O problema são os homens. Você não muda um país se você não mudar a consciência social das pessoas. Então, precisamos de homens que sejam capazes de transformar as instituições. Ok, muito obrigado. José Gama, não sei se queres dizer alguma coisa, porque nós ainda até nem tocamos no terceiro bloco e não temos muito mais tempo para. Sim, já estamos acima da hora, por acaso. Sim, já estamos em cima da hora. José Gama, não sei se queres acrescentar alguma coisa de forma assim telegráfica. Não, o Urbano falou coisas interessantes, falou da China, falou da Singapura, né, que foi revolucionada por antigo primeiro-ministro Lee Kuan. Tanto a China como a Singapura também não são exemplos de democracia. Tanto a China como a Singapura fizeram uma opção que é, quando se governa por um povo, China, Singapura, Ruanda, decidiram fazer duas coisas, que é o melhor, existem dois itens que são desenvolvimento e direitos. A China não te dá direitos ou retira-te direitos democráticos, mas dá-te desenvolvimento. A Singapura também, a Singapura é um país é uma cidade-estado, que as regras também são duras, mas ela, em termos de desenvolvimento, está muito mais avançada que muitos países. Mas em termos de direitos, não é assim o grande exemplo. O Ruanda procura seguir também essa lógica da Singapura, que é dá-te desenvolvimento, mas retira-te os direitos. Angola, olhando, se comparado com estes, não dá-te direitos, não dá-te desenvolvimento, nenhuma nem outra. Quer dizer, comparando com os outros, com estes países, está atrasada. Então, qual é o problema? O problema aqui ainda é do sistema. As ditaduras como a China, elas criaram a China dentro do Partido Comunista. Ela é uma escola. No Partido Comunista, tu ascendes por meritocracia, és formatado internamente. Tu vês o atual presidente é engenheiro, mas ele, se olharmos para o perfil dele, ele foi formatado, passas para governador. Por exemplo, eles têm também o Comitê Central. É diferente do nosso, que foi do MPLA, aliás, que foi desformatado para 500 pessoas ou quase 500 pessoas. Na China, o Comitê Central do Partido Comunista é de cerca de 200 pessoas ou menos, mas só tem e cumpres um mandato de único, ou melhor, cumpres um mandato apenas único. Depois sais. Para quê? Para não criar vício. A China criou um sistema que ela pode se regenerar e sobreviver para mais 50 anos, para mais 100 anos. É diferente do MPLA. O MPLA, aquilo não é uma escola. Tu vais na televisão, falas bem, falas bonito, te puxam, fica ministro, ficas dirigente. Já não há requisitos para seleção dos quadros. Primeiro, antigamente, no MPLA de Neto, tu primeiro ficas dirigente, até sem formação, poderias ser até enfermeiro e ficar ministro da saúde. Hoje está diferente. Antigamente, primeiro estava a militância, havia uma escola chamada Escola do Partido, ficava na Catambora, o reitor era o Raul Araújo, formavam os quadros. Hoje não tens isso. O que é que isso quer dizer? Quando tu não tens uma estrutura para formar os quadros, tu estás numa situação de declínio. A qualquer momento morres. E é o que vai acontecer. Se o MPLA não se cuidar, ele morre como partido. E está a acontecer isso. Nós, neste momento, dentro do MPLA, tu tens duas correntes. Quem sobrevive, quem vai fazer o futuro do MPLA são os jovens. E dentro do MPLA, tu já tens duas correntes de jovens, que é aqueles que nasceram dentro do MPLA, como está o Cláudio, está o Adão, e está aqueles que não nasceram dentro do MPLA, é aqueles que estavam na universidade,
a segurança lhes recrutou e entraram para o MPLA. Estavam na universidade, o tio lhes recrutou, entraram no MPLA. E dou um exemplo. Tens aqui uma, que é a Vera Daves, que é ministra. O pai não nasceu no MPLA. O tio não nasceu no MPLA. Ela estava na universidade, era boa aluna. O Archer Mangueira lhe puxa para o CMC ou CME, vai para o Ministério das Finanças e ascende, fica ministra. Tem o Marci Lopes, estava na universidade, bom aluno. O sogro lhe põe a trabalhar no Tribunal Constitucional, o Rui Ferreira. Depois vai para o governo e até hoje está no bureau político. Tanto a Vera como o Marci estão dentro do MPLA, mas não estão dentro da ideologia do MPLA. Ela amanhã, o Marci, fica presidente, te deixa cair o MPLA, porque ele não tem a ideologia do MPLA. Por isso é que eu dizia, tens aqui duas correntes que vão se depois de se degladiar entre elas. Um Cláudio, Adão da Almeida, eu digo que nasceram dentro do regime porque são filhos do MPLA porque são daqueles tipos que cresceram, viram o Bonito, eles chamam o Bonito tio, ele só descobre que o Bonito não é tio dele biológico quando ele chega aos 18 anos. Diz, não, afinal o tio Bonito não é meu tio de sangue, é tio porque é amigo do pai, vinha aqui em casa. Só estes têm uma relação sentimental com o MPLA. Cláudio, Adão, mas a Vera Daves, o Marci e outros não têm relação sentimental. Se eles generarem, eles deixam de ser do MPLA, largam o MPLA. Então, é isso que nós devemos estudar dentro do MPLA. Estamos a analisar ainda o MPLA, dentro do MPLA. Isso são os fenômenos que acontecem. Então, tu tens aqui essa corrente do Cláudio, é um Cláudio, a tentar salvar o MPLA. Nunca vamos ouvir uma Vera, ou Marci, ou outros que devem estar por aí, a procurar salvar o MPLA. Porque ele não está comprometido. Não, Gama, só uma precisão aqui na sua fala. Não, há uma coisa. Há uma certa verdade, mas há algo. Você não tem como, tu não tens como ter uma Vera, tu não tens como ter um Adão de Almeida. E são pessoas totalmente diferentes. O Adão de Almeida veio de uma linha, ok? Muito mais daquele de continuidade da geração. Ou seja, se você notar, o Adão de Almeida jamais ia fazer o que o Cláudio faz, levantar-se e dizer que não, vamos parar com essa ideologia da submissão ao chefe. O candidato Cláudio de Santos é esse. Não. Vamos ter que parar com essa ideologia da submissão ao chefe. E isso não sou eu que disse, ok? Isso está claro. O camarada Rui Falcão disse, claro, há pessoas que só estão no partido porque querem cargo. E você pode incluir a camarada, por exemplo, como a Vera, como o Marci. Esses nomes que querem cargo político. Mas é isso que faz com que o Cláudio J. dos Santos se levanta. O Cláudio não precisava dizer, não, temos que acabar com isso. Porque nós compreendemos que existe uma... E essa classe que você chamou aqui seria a continuidade desse modelo que existe agora. Ok? Na verdade, já estavam a pensar que iriam substituir os mais velhos e vou dizer, e nós não podiam fazer pior. Ok? E essa é a razão que os mais avisados, pessoas que de certa forma trabalham e vivem com as bases, disseram, não, se nós não nos tomarmos a posição agora, vamos ter uma tal passagem de pasta que vai ser praticamente a continuidade e o país fica à mercê. Não devemos nos esquecer que pessoas como o Marci, e essa é a coragem que nós temos, pessoas como o Marci, pessoas como a Dona, passaram no MAT. O MAT é um órgão mais importante deste país e não houve mudança nenhuma. Ok? E você não pode dizer que essas pessoas estão lá porque têm sentimento. Não existe nada de sentimento. Essas pessoas estão lá porque, como disse o camarada Rui Falcão, essas estão ali porque querem cargos. Aproveitam a visão do partido para fazer das suas. Tem que acabar. Ok? Então, bem-vindo. E há aqueles que dizem, não, tem que acabar. Eu levanto a mão, eu não preciso me submeter. Ok? Sou de uma geração de angolano, de jovens, somos a maioria. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso a partir de dentro. Então, repito, caberá ao MPLA saber, compreender as aspirações do povo. O povo está a dizer estamos com o Cláudio, mas não estamos com o MPLA. Significa dizer não estamos com o seu líder atual, ok? Ou fizemos essa transição, ok? Deixamos espaço para o Cláudio dos Santos enquanto
ok? Até um certo ponto, que é muito mais aceitável para o povo do que o tal, ok? Do que o tal líder atual. E fizemos essa transição de maneira natural e conseguimos fazer mais ou menos e limitar essa convulsão, né, interna, que é normal, é transversal e é sempre assim nas sociedades. Mesmo nossos mais velhos, quando tomaram o país, não tomaram, o colono não queria deixar. E isso é normal, eles arrancaram. Urbano. Então, já para terminar, essa ideia de que não haverá passagem nenhuma, cada geração precisa ousar. E essa é a nossa geração, na visão do líder, de ousar me dizer que não, nós precisamos. E repito, quando está a dizer nós, não está a dizer novos jovens, vem para lá. Nós temos que aprender a ousar, Gama. O país é nosso, ok? Com todas a UNITA, a MPLA, tudo isso é Angola. O país é de todos nós. Os nossos mais velhos deram-nos a independência, eles merecem respeito. Governaram esse país com as turbulências que houve. Nós fomos fechados, o mundo nos abandonou. Estes mais velhos, bem ou mal, conseguiram manter. E Angola se fez como nação. Embora não cristalizamos ela ainda, ok? E precisamos fazer isso. Mas ela se fez. Angola existe no cenário internacional. Urbano. No cenário nacional. E isso é importante nós mantermos isso. Mas caberá nós, angolanos, jovens, independentemente da cor partidária, poder fazer essa transição. E eu penso que essa transição tem que ser feita a partir de dentro. Ok. Portanto, permitam-me, os internautas, os seguidores, querem interagir convosco. O nosso tempo já andou e não podia interromper o debate. Então, eu vou abrir a linha telefônica, mas não chamem, atenção, não chamem, deixem-me gerir aqui o tempo. Tenho já alguém aqui em linha, porque tinham chamado na primeira fase e não pude atender, e eu estou a chamar alguns para poderem, portanto, falar. Tenho aqui, a partir dos Estados Unidos, porque o número que eu vejo é dos Estados Unidos. Muito boa noite. Com quem estamos a falar e de onde nos chama? Muito boa noite, Manuel. Está a falar com Elcio Matos a partir do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Cumprimentar o nosso irmão Gama, cumprimentar o nosso irmão Urbano. Dizer que eu serei rápido, né, por causa do tempo. Tenho duas perguntas. Queria começar só para dar assim, uma dica muito rápida. Dizer que o nosso irmão Urbano estava equivocado quando falou sobre a ditadura. O MPLA cima da ditadura, porque a definição da ditadura o que é? Diz que é um governo autoritário exercido por uma pessoa ou por um grupo de pessoas com supremacia do poder executivo e em que suprimem ou restringem os direitos individuais. Então, isso é o MPLA, né? A gente já sabe. Agora, dizer que eu estou assim, a assistir o programa, que está muito bom. Tenho duas perguntas. A minha pergunta é, né? Eu acredito que o senhor Cláudio nem tem casca política, nem experiência para ser presidente de Angola, nem isso está mais que óbvio. Eu queria fazer a pergunta no seguinte: o nosso irmão Urbano está falando muito de teoria, já deu um exemplo só de comunistas, não só se baseia muito nos comunistas. Há pouco tinha dito que... Vai na pergunta, vamos gerir o tempo. Vou na pergunta, meu irmão. Vou na pergunta. A pergunta seria, em formas práticas, se esse senhor Cláudio ser o presidente da República de Angola e esse movimento ser o governo de Angola, em formas práticas, como pretende acabar com a fome em Angola? Não vamos falar de teoria, vamos falar para as massas, não vamos falar como intelectuais, vamos linguagem terra a terra. E a segunda pergunta é, nesse movimento ainda tem cobras velhas? Esse movimento vai ser constituído também por cobras velhas que meteram o país assim, ou vai ter nova geração? Muito obrigado. Muito obrigado a ti também. Urbano, vamos imediatamente, quer já dar resposta, ou melhor, vamos a colher as perguntas depois. É melhor colher a pergunta que respondemos para terminar o vídeo. Ok. Portanto, com quem estamos a falar, de onde nos chama? Desculpa, não ouvimos, estava em silêncio. Por favor, de onde nos chama? Com quem estamos a falar? Aqui o André, falo da Pensilvânia. André da Pensilvânia, Estados Unidos. Ok, podes avançar e procura ser objetivo e curto, por favor. Sim, eu devo dizer que o José Gama é um analista sério da política nacional angolana. E o outro participante
é um indivíduo, digamos, que tem um ponto de vista muito ultrapassado, apenas isso. Portanto, quando o José Gama diz que Angola estamos perante a ditadura contínua, o José Gama está com razão e o outro compatriota está fora da razão. É apenas isso a minha contribuição. E a maioria dos angolanos sabemos que Angola não tem uma democracia progressiva ou contínua, portanto, é mesmo uma ditadura. É só isso a minha contribuição, deixo a linha para os outros. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Portanto, estamos aqui a colher as vossas contribuições. Também penso que este mano está a falar para nós a partir de Portugal. Está sim, muito boa noite. Com quem estamos a falar e de onde nos chama? Fala com Carla e fala a partir de Portugal. Ok. Carla, por favor, procura gerir o tempo. Não temos muito tempo. Ok. Olha, assim, eu a princípio gostaria aqui de dizer aqui ao nosso... São duas perguntas, mas a primeira pergunta eu acho que é mais uma pergunta muito dura, e vou colocar depois particularmente no WhatsApp ao Urbano. Mas quero só abrir a segunda e depois também ressaltar alguma coisa. Eu vejo que o Urbano, eu gosto muito dele, gosto muito do Urbano, eu faço as questões, mas ele troca tinta, se contradiz toda hora. Olha, imagine, por exemplo, eu nunca fui militante do MPLA, não sou e nunca serei do MPLA, eu digo isso com toda certeza. Mas o Urbano, vejo que ele não conhece o MPLA. O MPLA é comunista, o MPLA é PT. Todos os partidos, com a designação PT, são partido comunista. Então, isso é uma contradição. E a pergunta é a seguinte, Cláudio, onde vem a vossa coragem, pujança, de enfrentar os dinossauros do MPLA? Só era isso. A primeira pergunta eu depois coloco no WhatsApp a ele. Mas o Urbano e a sua equipa têm que tirar o exemplo da África do Sul, de Júlio Malema. Fundem outro partido, porque o MPLA nós não queremos. Isso é brincadeira de mau gosto. Chega do MPLA. Funde outro partido. Eu sei falar isso particularmente ao Urbano. Urbano, funde outro partido. Faça como Júlio Malema e companheiros. Obrigado, Manuel Mendes. Ok. Vamos lá responder. Deixa lá responder. Okay. São 3 perguntas. São 3 perguntas e responda, por favor. Primeiro, eu vou responder pela última, né? Porque vou começar pela última. Okay. Como é que o Cláudio Dias dos Santos, ok? De onde saiu a coragem de enfrentar os gurus do MPLA? Olha, a coragem deste homem surgiu simplesmente no sentimento em relação aos angolanos. Ou seja, o país regrediu 25 anos, a miséria é tanta, ok? Em Angola, só alguém que não é angolano, que não tem amor verdadeiramente à sua angolanidade e não tem um bocadinho de empatia para com o povo, ok? Iria se sentir indiferente à condição do angolano. O que motiva até hoje, até agora, ok? E ele diz assim, o que me faz dar o peito à bala é a condição do nosso país. É triste a maneira como os angolanos, ok, vivem hoje. Nós tínhamos uma classe média, a classe média angolana desapareceu, temos um país miserável. Tudo isso de quem é o culpado? O culpado é o líder. E nós precisamos mudar essa liderança. E eu estou aqui, enquanto Cláudio Dias dos Santos, segundo ele, apresento que no próximo pleito serei eu o candidato à presidência da República do país. Mas antes, temos que passar pela presidência do MPLA. Okay. Essa é a responder à pergunta do Carlos. Ok. A segunda pergunta, eu acho que é algo que já respondi, mas eu vou tentar clarificar aqui, ok? Que Angola que Angola é uma ditadura, nós já classificamos aqui. E o que eu estou a falar aqui não é teoria, apenas teoria, isso é ciência, ok? Quando ele diz, e ele leu o conceito de ditadura, repito, dentro de uma ditadura, cientificamente falando, no ponto de vista daquilo que é a classificação dos regimes, ok, político, de governo, dentro de uma ditadura você tem o autoritarismo.
Mas dentro do autoritarismo você não é ditadura. No autoritarismo, um regime autoritário é classificado e caracterizado fundamentalmente pela quê? Pela imagem da pessoa. O culto da imagem. Vocês não veem o culto da imagem hoje no MPLA? Sim, tem. Então, quando você tem um jovem que vem a dizer que agora já posso morrer porque viu um aeroporto, o líder, isso é o quê? Isso é autoritarismo, isso é ciência, eu não estou a inventar nada. Isso é ciência, eu estou falando no âmbito científico. Então, o que classifica, repito, que nós temos um sistema democrático, uma democracia autoritária, ok? Autoritarismo é esse, o culto à personalidade excessiva do homem, e não a ideia, ou seja, o conceito da estrutura sociopolítica, okay? Do MPLA ou do governo. É focado apenas no líder, é só o líder que decide, ele é que decide tudo, ele é que faz tudo, ok? Ele é que manda em tudo, na justiça, ele é, em vez de dar abertura, condicionou-se mais ainda. A nossa justiça, vocês podem ver como é que está. Tudo isso, culpa de quem? Culpa do líder. Então, Cláudio Dias dos Santos vem para dizer, nós, e isso está lá na página dele, vocês podem ver, nós não temos que continuar com essa ideologia de submissão ao chefe, ou seja, autoritarismo, ok? Ele não usa o termo autoritarismo, mas nós somos aqui pessoas de ciência, sabemos que é isso autoritarismo. No ponto de vista científico, a classificação do autoritarismo é isso, ok? Está lá, pode ir no Google, você vai encontrar isso. Então, essa é a segunda pergunta. Na primeira, a pergunta é taxativa, como é que, né, nós vamos acabar com a fome? Uhum. Ok, aqui é o nosso terreno de predileção e eu preciso argumentar. Há uma coisa, o grande problema, nós constatamos que Angola está nas condições que está do ponto de vista econômico, nós temos a fome, ok? Temos a miséria, por causa de uma política errônea, se é que existe uma política no ponto de vista, um plano no ponto de vista daquilo que é a economia, ou do ponto de vista que é o plano econômico. Não existe um plano viável, e vocês ouviram, há dias a ministra veio em direto, em plena televisão, fizeram uma questão sobre como é que ele ia resolver um determinado problema, sobretudo no âmbito financeiro e econômico, e ela disse que ela não tem a solução, talvez os colegas tinham. Como é que você, uma ministra da economia, que é formada em economia, você não tem solução para dar, você não tem resposta para dar uma solução que é do teu âmbito de formação? É o que o camarada Rui disse. Existem muitas pessoas que só estão lá para ter cargo, mas não estão lá por mérito ou pela capacidade intelectual que elas produzem, não produzem saber. O problema é que precisamos mudar isso, e mudar isso passa necessariamente, primeiramente, resolver a questão da dívida pública. Primeiro, por que temos a dívida, hoje temos a dívida todos os dias a crescer? Nós pensamos que o grande problema da dívida pública está na visão do líder. Por quê? O líder tinha a obrigação, ok, de acabar com aquilo que já vinha se fazendo no passado. Mudar a estrutura política, apostar no mercado interno, ok, produção, e não dar a continuidade de uma política da preferência à liquidez, ou seja, queremos guardar, né, uma boa estrutura do ponto de vista daquilo que são as moedas líquidas externas, ou seja, queremos ter mais dólar, por isso é que todos os dias dizem, não tem dólar, não tem dólar. Por quê? Porque o Estado opta por uma política de quê? Da preferência pela liquidez, ou seja, queremos guardar mais dólar, queremos guardar mais moeda estrangeira, e você sabe quando o país contrai dívida, contrai numa moeda estrangeira. Mas a questão que talvez o senhor, a nossa querida Vera não consegue explicar é por que o país endivida-se. O país contrai dívida para fazer investimento. Se você contrai dívida para fazer investimento, e automaticamente aquilo que é o principal ativo de investimento, você as contrai no sentido de querer preservar mais, guardar os dólares, por causa da necessidade de você manter a liquidez em dólar, você vai inviabilizar o quê? O investimento. Você não tem como ter crescimento econômico se você não vai investir. Logo, o que você vai ter? Vai ter uma exclusão no ponto de vista daquilo que são os setores praticamente inflacionários, como o setor imobiliário, ok? E a venda de títulos públicos. E quem faz isso? São os bancos. Você tem os bancos a fazerem milhares, a banharem do dinheiro uma classe política, ok? E nós sabemos que logo o líder tomou o poder, a primeira coisa que ele fez, criou carrinho, ok? O combate à corrupção virou o quê? Combate a quê? Criação de carrinho, criou bancos. Então, você tem um problema que é causado pela dívida pública e, ao mesmo tempo, aquele líder que devia combater essas práticas criou também banco e deu a continuidade. Viemos para dizer não.
Sabemos onde é que está o problema, temos que matar isso. Não temos que temos que acabar com essa política da necessidade de mais liquidez, temos que endividar o país e apostarmos no investimento privado, ok? No investimento público e privado, o Estado tem que participar disso, sobretudo a produção interna, ok? E isso já se fazia no plano, antigamente, no colono. E não precisa muito ciência. Como querem que fale o terra a terra, o que é que a visão, o Chegamos tem? Os pequenos agricultores vão receber uma linha de crédito, por exemplo, no sentido de quê? De fomentarem a sua produção. Porque nós ainda temos pessoas, e parece mentira, 60% daquilo que se consome em Angola é produção interna. Mas esses produtores se encontram, têm um grande problema. Primeiramente, a expansão da sua pequena produção, ok? Por causa das estradas, necessidade de fazer políticas públicas, no sentido de ligar o país, e, sobretudo, mais do que isso, dar a capacidade financeira de nós aumentarmos a produção interna. Como que você faz isso? Capacidade, dar dinheiro, dar formação ao agricultor que só sabe trabalhar com a enxada, trabalhar, por exemplo, com as charruas, porque a agricultura é isso. A agricultura familiar, quando se diz agricultura familiar, não é diferente da agricultura industrial. E eu levei alguns angolanos em França. A França é o maior produtor ainda da União Europeia. E a agricultura familiar, que sustenta a França, é a agricultura familiar, não é a agricultura do agronegócio. Essa ideia de que nós temos um agronegócio, que o presidente Nunes falou, é errônea. O agronegócio rebentou com o Brasil. O Brasil é o que é no ponto de vista econômico, do ponto de vista de produção. Mas, de certa forma, o Brasil tem problemas internos por causa dessa visão do agronegócio. Precisamos apostar nos pequenos agricultores, capacitá-los, dar-lhes meios. O país pode continuar a endividar, vamos ter que honrar com o serviço da dívida assim, mas nós temos que endividar o país para fazer investimento. Temos que investir o capital em setores produtivos. Em setores produtivos. O setor produtivo é apostar na agricultura familiar, ok? Apostar no capital humano, ok? A visão do líder é que nós não podemos permitir que mais um quadro, um licenciado ou um homem, um angolano que o país pagou com recursos, teve a formação média, parte para o estrangeiro. Nós temos, nem que for possível, esgotar o último centavo para pagar bem o professor angolano, bem o angolano que se formou, bem o angolano que está lá a trabalhar, bem o angolano em todas as vertentes, pagar bem o pedreiro, ok? No sentido dele não poder sair para o país. Por quê? Porque a maior riqueza que esse país tem é o seu povo, ok? Então, nós temos que cuidar disso. Digo, produção interna, controle da dívida pública através do investimento interno, ok? Expansão no ponto de vista daquilo que é o ensino, porque criou-se tantas universidades privadas, quando esse capital devia ser praticamente dirigido para o ensino público. Devo dizer, eu falo aqui para vocês, tive a oportunidade de estudar num país em que o ensino é público e é de qualidade. E a visão do líder, ok? E a visão daqueles que estão por detrás do líder é de que Angola não pode continuar a comercializar o ensino. O ensino em Angola não pode ser uma mercadoria. O ensino é um direito fundamental e deve ser dado grátis. Quando eu falo grátis, aquilo que nós pagamos, ok? Com os nossos impostos, o angolano tem que ter acesso à educação desde o primeiro até o último ano da universidade, grátis. Saúde, grátis. Educação, grátis. E aqui, para classificar, aquela ideia segundo a qual a Angola precisa de saúde e não de hospitais, não é verdade. Você não tem como ter saúde se não tiver hospitais. Isso deve-se fazer os dois. Precisamos fazer uma expansão do ponto de vista daquilo que são as políticas públicas, a construção de hospitais, porque o país precisa desse projeto emergencial. É esse que vai criar os empregos, porque quando você cria o emprego, os angolanos, quanto mais trabalham, você tem mais possibilidade de quê? De expansão da arrecadação do ponto de vista tributário. Você expande a tributação quando mais angolanos trabalham. Mais angolanos a trabalhar, mais expansão do ponto de vista daquilo que é a tributação, ou seja, mais angolanos a pagar imposto, menos déficit você tem. Então, a solução, nós sabemos, os problemas do país, nós conhecemos, nós estudamos, e a única coisa que precisa fazer é passarmos por este processo. Primeiramente, metermos o candidato enquanto líder do partido e nas próximas eleições, porque nós defendemos que o camarada João Lourenço deve determinar o seu mandato, ok? E no final do seu mandato, o próximo candidato tomar o partido enquanto líder, né, e fazermos a reforma necessária que tem que ser feita. Ok. Muito obrigado, Urbano. Respondeste, penso eu, às perguntas daqueles que questionaram. Poderíamos estar aqui muito mais tempo, mas é preciso entendermos que o tempo avança. Já estamos aqui há 3 horas.
temos aí o Pedrito do BIE, também está a escrever, e tantas outras pessoas, TV Espaço Livre, e muitos estão ali a participar. Tínhamos outras perguntas a fazer. Urbano, tu já passaste por cima. Nós queríamos falar sobre a imigração massiva de angolanos. Por exemplo, só em Portugal, 14% da população, o universo daquela que é a população Portugal, tanto faz os portugueses autóctonos e os estrangeiros, 14% da população corresponde a angolanos. Portanto, a presença de angolanos faz 14%, ok, do universo da população de Portugal. É muita população, é muito angolano que está em Portugal. E os angolanos continuam a ir. Então, uma das perguntas seria como se pode invertir. Será que o movimento Chegamos tem estado a estudar como inverter essa situação? Desta aí uma resposta estratégica que nós precisávamos ouvir. Muito bem. E também sobre as políticas de investimento estrangeiro em Angola, que tem estado a asfixiar os produtores, os empresários angolanos. O nosso governo, ou o governo de João Lourenço, prioriza mais os estrangeiros do que os angolanos, prefere fazer a carrinho, não é? Os monopólios e por aí. Mas não se pensa verdadeiramente no tecido empresarial nacional que está asfixiada. E alguns segmentos de mercados estratégicos estão na mão dos estrangeiros. Os libaneses controlam o pão, o trigo, o prêt-à-porter está na mão dos senegaleses, malianos, guineenses e muitas outras coisas. As rodas e tantas outras coisas com os eritreus. Portanto, são questões, não de pouco, que precisamos voltar aqui e discutir de forma muito séria. Tem aí uma sondagem que está a passar neste momento e a pergunta é: este debate está a contribuir para a democracia angolana? Até agora só temos 90 votos. Gostaríamos que atingíssemos acima de 100 votos, porque estão a acompanhar agora, neste momento, mais de 450 pessoas. Então, participa, vota. Será que este debate está a ser útil para a nossa democracia? Queremos ouvir, portanto, a vossa expressão através do voto. Eu volto para os meus convidados, dando palavra a José Gama para, portanto, as últimas considerações. Vamos ter que parar aqui este debate. Então, eu peço as últimas considerações ao José Gama. Bom, fazendo aqui últimas considerações, no fundo todos concordamos que Angola precisa de mudança e precisa de mudança. Nós todos concordamos com essa atitude de haver mudança, é porque concluímos e achamos que o país não está bem. O Urbano deu aqui alguns exemplos. Ainda no início estava a duvidar se Angola se era ditadura ou não era, mas no fim acabou por concordar que a Angola é de facto um regime autoritário e os regimes autoritários são filhos da ditadura. Na hierarquia está assim, está a ditadura e depois nos ramos da ditadura está o autoritarismo, o totalitarismo e por aí. E nós precisamos de mudar esse quadro da Angola, precisamos que a Angola se muda para um rumo para a democracia e que tenhamos instituições republicanas a todos os níveis, sobretudo as Forças Armadas, a Polícia Nacional, os serviços de inteligência. A nossa Constituição é boa, ela defende o republicanismo, um sistema republicano a nível das instituições, mas na prática não tem sido cumprido em pleno. E, portanto, nós achamos que todos os movimentos que surgirem serão sempre positivos para
o preenchimento e também para o espaço democrático que Angola precisa edificar e crescer. Nós estamos em paz desde 2002 e Angola mudou de regime de sistema de partido único para multipartidarismo em 92, 30 anos, portanto, temos caminho e tempo que, num outro contexto, teríamos já uma democracia em pleno. Embora que, às vezes, as autoridades alegam que houve guerra, e que a guerra, ou melhor, procuram responsabilizar a guerra, mas a verdade é que nós estivemos em Luanda, e em Luanda não havia guerra, e há pessoas que nunca sentiram guerra, e os maiores atos de corrupção aconteceram e não foi necessário a ausência, ou melhor, foram feitos mesmo com guerra. Portanto, se com guerra nós produzimos milionários ou bilionários, como é o caso de São Vicente, portanto, o argumento às vezes não colhe muito. Portanto, estamos a chegar em 2024 e desejar aqui a todos que nos seguem uma boa passagem de ano e que 2024 seja melhor que os outros, mais saúde acima de tudo. Um forte abraço também ao Urbano, a equipa do Bem-Aja, ao Gica, que não está aqui, mas está sempre, de uma forma direta ou indireta, presente. Muito obrigado, José Gama. Sim, Gica está a acompanhar, ele preferiu ficar mesmo na back, ele está a acompanhar e depois trará as suas opiniões no próximo momento. E quem sabe poderemos ter também aqui um confronto Gica Tetemba Urbano Gaspar. Vamos avançar. Urbano, eu vou te dar a palavra agora para as tuas últimas considerações, mas é importante dizer que fizemos aqui várias sondagens e do qual também toda aquela pessoa de bom gabarito ou de alta influência, passando aqui, a gente faz sempre uma sondagem. Mas não fizemos daquela forma. A sondagem que fizemos dessa vez foi como estava a ser a tua intervenção. E devo lhe dizer que o resultado não foi assim tão péssimo. Não superaste 50%, já é normal. Podes entender o porquê que é normal. Tu viste as opiniões aqui dos seguidores deste debate. A maioria dizia MPLA não, MPLA não, MPLA não. Mas o voto que eles deram estavas acima do 45%. Então, é muito normal. Este é um resultado muito bom. Continua, não recua. Isto estamos na democracia, somos fazedores da nova democracia angolana. É bom que isto fique aqui patente perante a estas 444 pessoas que ainda estão a acompanhar esta live. Com estas palavras, Urbano, eu quero te dar o microfone para as tuas últimas considerações. Depois das tuas considerações, eu quero te pedir para assistires, portanto, este trecho de vídeo de um militante do MPLA, fala em nome de um grupo de militantes do MPLA para ver que dentro do vosso partido a coisa está a ferver. Mas primeiro vamos nas tuas considerações, depois o vídeo final. Urbano. Ok, vou começar pela última. Pronto, as pessoas no MPLA, né, e são livres de expressarem o que elas pensam. Então, se esse militante tem um vídeo, é livre de fazer, mas que façam como nós estamos a fazer, né? Existe um estatuto, existe uma norma interna do partido, deve ser respeitado, sem dizer que ele não tem o direito à opinião extra. Eu o faço, ok? Então é livre. Tem o que vier, o MPLA as pessoas têm liberdade disso. Segundo, primeiramente agradecer o Bem-Aja pelo convite, ok? Agradecer também o Gama, dizer que é um prazer. O debate, penso que foi bom, essa troca de ideias. É importante que nós tenhamos mais espaço como esse, né? E pensamos mais do que pensarmos em nós ou nas forças políticas, nós estamos aqui a pensar Angola. Okay? Estamos aqui enquanto angolanos, independentemente das nossas filiações partidárias ou não. Então, isso é o que importa. O que importa é Angola e sabemos que somos jovens senhores. Eu prefiro falar assim porque não me sinto mais assim tão jovem, 42 anos.
sou um senhor de idade, mas pronto, como os angolanos gostam muito de ser jovens, e eu sinto, os meus camaradas não gostam muito de ser tratados de senhores, vamos aqui dizer jovens senhores, é importante nós compreendermos que ninguém vai mudar Angola se não formos nós mesmos. E cada geração tem esse direito e o dever de transformar a sua geração, a sua época. Somos essa geração da mudança, somos essa geração que quer praticamente trazer a revolução, a mudança para o país. Ok? Segundo, obrigado a todos aqueles que nos acompanharam, os ouvintes, obrigado àqueles que, de certa forma, conseguiram de maneira livre, e é bom, continuem a exprimir a vossa crítica, é bom porque nas ditaduras tudo é consensual, ok? E aqui estamos a ver, afinal de contas, que nós temos verdadeiramente o espaço democrático e que nós não vivemos numa ditadura que os angolanos podem exprimir-se dentro e fora do país, e elas, sobretudo, é importante essa crítica, porque a crítica é constitutiva de qualquer teoria, ok? É importante que as pessoas continuem a ter essa massa crítica, é importante que as pessoas não se deixem mais enganar pelo discurso e continuem a exigir daqueles que somos nós, ou os fazedores de política, ok? Que possamos, de certa forma, satisfazer aquilo que são os anseios do povo. Os políticos não vão ali para satisfazer as suas benesses. Os políticos não estão ali para satisfazer as suas famílias. Os políticos estão ali porque, em momento algum, acharam que são capazes de responder a uma certa demanda. Demandas essa dos súditos, que é o único soberano, o delegatário do poder é o povo. Ok? Então, é democrático. Eu recebo tanto aqueles que, de certa forma, foram meio muito mais acalorados. É democrático, fiquem à vontade. É bom para nós compreendemos que, afinal de contas, precisamos fazer ainda mais e fazer melhor. Então, a última palavra que eu queria aqui dizer, depois de tudo que eu pude ver, e os angolanos conseguiram ver, e para aqueles que são os militantes do MPLA, eu acho que compreendemos, ficou patente aqui uma coisa, as pessoas estão com o camarada Cláudio Dias dos Santos, mas tem um gostinho, para não dizer um gosto amargo, daquilo que é a liderança atual do MPLA. Então, caberá ao MPLA, dentro do seu núcleo interno, saber fazer face a essa realidade, ok? De que o povo quer Cláudio Dias dos Santos enquanto líder, mas não quer o MPLA atual, ok? Então, esse vai ser o primeiro processo. Eu penso que o MPLA é um partido coeso, temos mais velhos coesos, que sabem compreender os aspectos das transformações a nível dos organismos ou da sociedade enquanto tal, e vão poder fazer face a esse problema e dizer que é o momento de dar essa mudança. Pois, embora podemos dizer que a mudança não deve ser dada, mas esperemos bem conseguimos dar essa mudança, porque a política não pode ser mais um campo de afrontamento. Vimos o debate aqui, tivemos um debate bem, apesar de acalorado, mas um debate em que a política não é a continuidade da guerra por outros meios, mas ela é sempre o conjunto e a continuidade de quê? De transformação, de cristalizarmos aquilo que são os problemas da população no sentido da resposta aquilo que é o interesse daqueles que são o soberano delegatário do poder. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado Benhar, obrigado o Gama, espero que nas próximas edições possamos ser convidados e, se verdadeiramente tivermos disponibilidade, estaremos aqui para responder todas as questões. Obrigado. Ok, muito obrigado, Urbano. Então, estamos ali, todos estejam aqui em suspense que vamos colocar o vídeo. Mas quero dar o resultado desta sondagem que 123, 25 está a subir, mas nós vamos ter que fechar a sondagem. É muito positiva. Este debate, 88% de 122 votos, portanto, dizem 88% que o debate está positivo, está a contribuir para a democracia de Angola, e 12% dizem que não, este debate não está a contribuir. Portanto, fechamos a sondagem está encerrada. Vamos então a este vídeo, é de uma cara conhecida, falou aqui no nosso programa, mas vamos então explorar aquilo que ele diz. Chega, João Lourenço. Vai-te embora e deixa o país com as pessoas que se querem comprometer em resolver os problemas dos angolanos. Este é um problema que tem que deixar de ser problema. Esta é uma situação que tem que deixar de ser problema.
Porque o problema de Angola, de facto, é João Lourenço. É o MPLA de João Lourenço. Não temos outro problema. O problema é o MPLA de João Lourenço. Esse MPLA desequilibrado, MPLA desestruturado, esse MPLA desavindo, esse MPLA que há muito deixou de ser uma organização de massa. Eu convido a todos aqueles que querem ser candidatos do MPLA. Nós vamos apoiar. Apareçam as candidaturas. Porque aquele que, pode ter a certeza, aquele que for apontado, escolhido por João Lourenço para o substituir, caso ele não tente uma aventura político-militar para se manter no poder, porque vai ter um resultado negativo, isso podemos garantir. Esta pessoa, como estava a afirmar, que espera a indicação de João Lourenço, caso ela venha a existir, e se isto existir, esse indivíduo vai levar com o MPLA todo por cima. Mas vai mesmo, porque João Lourenço não é um cabo eleitoral aceitável. É tão desprezado, é tão odiado, que eu nunca vi isso acontecer numa só pessoa. Infelizmente, ele merece o que está a passar. Está desacreditado, está a todos os níveis odiado pelos cidadãos que ele inventa ter sido eleito por eles. Nós não elegemos João Lourenço, nós sabemos quem ganhou as eleições. Muito obrigado, caros amigos, por terem acompanhado este debate entre Urbano Gaspar e José Gama, que não foi fácil gerir, porque é um debate muito intenso, um debate pela primeira vez deste calor, deste pendor aqui no Bem-Aja, e como nós dissemos, o ano de 2024 teremos muitas surpresas, podem ficar descansados que teremos transmissões como essas e muito mais, digamos assim, muito mais excitantes ainda do que estas. Então, estejam conosco, inscreva-te no nosso canal se gostaste de acompanhar este debate. Urbano Gaspar esteve bem, José Gama também esteve bem, e vocês todos comportaram-se também muitíssimo bem aí no chat. Nas próximas, comportem-se assim, evitando palavrões, evitando, digamos, ferir sensibilidades. Foi muito bom também receber os telefonemas que recebemos. Não consigo, portanto, definir quem são aqueles que chamaram, e dos telefonemas, a surpresa que tivemos do Master Angola Vuns, que depois escreveu-me que ele estava no trabalho e não conseguia, portanto, não chamar para dar, portanto, aquele seu parecer, e teve que deixar o trabalho para nos dedicar aqueles minutos. E também muito obrigado ao mais velho Raul Diniz, que também tanto apareceu derrompentemente e deu o seu contributo, que foi muito útil também. Muito obrigado, estamos juntos. O ano vai acabar amanhã, por isso eu não vou vos saudar hoje para o fim do ano, talvez amanhã poderei saudar para o fim do ano. Até lá, um coração mesmo, no fundo do coração, e obrigado a todos que fizeram com que esta live pudesse acontecer. Aquelas que trabalharam com o Urbano Gaspar, que deram possibilidade, que partilharam os links e por aí fora, e acredito que teremos outras figuras aqui do movimento Chegamos, e José Gama, que também nunca deixa-nos decepcionar. Não nos decepciona e não nos faz decepcionar. Muito obrigado por todos vocês, e um chique andando também para o meu mano Gica, que não está aqui conosco, mas ele está aí a acompanhar no seu cantinho. Estamos juntos. Até lá. Bem-aja.